Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17h01 está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. E é o seguinte, fala galera de hoje. Entre o sistema defensivo, meio campo e ataque, qual vem sendo o menos eficaz na Ponte Preta? E para os bugrinos, quem você escalaria ao lado de Alan Santos no sistema defensivo? Alvarinho, Lucas Adel ou Titi? Você sabe, né? O Guarani não terá um dos zagueiros titulares e nem o reserva. Ocorre que Lucão foi expulso, não vai poder jogar diante do Londrina. Entrou o Valber, saiu contundido. Guarani ainda não se pronunciou, mas posterior da coxa, lesão muscular, mínimo 20 dias inativo, ou seja, está fora do restante do campeonato. E os zagueiros disponíveis, Alvarinho, Lucas Adel, que ainda não teve nenhuma oportunidade, e Titi, que também não foi aproveitado até agora na Série B. Eu repito, entre o sistema defensivo, o meio-campo e o ataque, para você, quem vem sendo menos eficaz na Ponte? Então, é o compartimento defensivo? É o meio-campo? Ou é o ataque? E para os bugrinos, quem é que você escalaria ao lado do Alan Santos? Ele vai jogar, né? O Alan Santos está apto, ok. Vai jogar contra a equipe do Londrina, sexta, 21h30. E ao lado dele, quem é que você escalaria? 97102-1493. 97102-1493. Mande pra cá suas mensagens, pode ser um áudio curto, né? Sobre o tema, os temas do dia ou então qualquer outro tema. E também uma mensagem de texto curto também para você participar. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte, nosso cliente, todo dia nos prestigiando aqui, muita gente, sempre o nosso muito obrigado. Vamos ao Fala Galera de hoje, segunda-feira, que todos tenhamos uma ótima semana. Pelos lados da ponte, entre o sistema defensivo, meio-campo e ataque, qual vem sendo menos eficaz na ponte? Todos os setores, né? Mas o pior deles é o ataque. Quem você escalaria ao lado de Alan Santos do setor defensivo? Alvarinho, Lucas Adel ou Titi? A minha zaga seria para a próxima partida Alan Santos e Alvarinho. Batista. É o seguinte, olha, você vai mandando para cá suas mensagens 97102-1493. E as pautas do programa de hoje. Derrota para o Novo Horizontino 2-0, pode deixar a macaca no Z4 da Série B. Caso a Chapecoense vença o Tombense daqui a pouco, logo mais, às 20 horas em Chapecó. Ainda sem vencer, Brigatti amarga pior início de trabalho pela Ponte Preta. Até o momento, o treinador tem 2 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de 16%. O melhor início do comandante ponte-pretano ocorreu na primeira passagem de 2018, quando passou invicto nos 4 primeiros jogos e somou 3 vitórias e 1 empate. Ponte tem retorno de Mailton contra o Avaí e aguarda a recuperação do Elvis. Macaca enfrenta a equipe catarinense sábado
às 17 horas no Majestoso. Pior ataque da Série B, com 20 gols anotados em 34 jogos. A Macaca balançou as redes em apenas 2 jogos dos últimos 9 realizados. Ou seja, passou em branco em 7 deles. Foram apenas 4 gols marcados nos últimos 810 minutos em campo. Média de 1 gol a cada 202 minutos. 2 jogos e meio para marcar 1 gol. Macaca precisa vencer mais 3 jogos dos últimos 4 para chegar a 44 pontos e se livrar de vez do rebaixamento. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Sequência negativa de 2022 se repete e sinal vermelho é ligado na Ponte Preta. Pautas do Guarani. Diogo Matheus dispara contra a arbitragem após derrota para o Botafogo. Lucas Drubski diz que Guarani tem totais condições de conquistar o acesso. Louser fala sobre preparo mental da equipe. Louser dá razão aos protestos da torcida e fala sobre discussão de João Vitor com a torcida. Guarani perde para o Botafogo e cai para a 7ª colocação. Fica a 2 pontos do Criciúma, atual 4º colocado da Série B. Guarani amarga 270 minutos sem marcar gol na Série B e iguala a maior seca da temporada. Crise ofensiva colabora para a sequência de 4 jogos sem vencer. Guarani aguarda a evolução de Bruninho e perde Pegoraro e Lucão por suspensão para o duelo contra o Londrina na sexta-feira. Suspensão de Lucão, lesão de Valber, fará a Guarani ter 6ª dupla de zaga diferente na temporada. Alan Santos e Ivan Alvarinho. Destaque do portal carlosbatista.com.br. O que é fascite plantar? Entenda o problema no pé do Bruninho, jogador do Guarani. E também teremos as pautas, notícias do dia, mas que não tem nenhuma ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um tema para colocar a sua opinião. Tema 1. Após vice da Copa Sul-Americana, Fortaleza desembarca na capital. Festa da torcida no aeroporto. A delegação recebeu o apoio dos torcedores no retorno à Fortaleza. Leão do Pici volta a campo nesta quarta-feira contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Messi conquista a bola de ouro pela 8ª vez na carreira. Cristiano Ronaldo fica fora da lista pela primeira vez após 20 anos. Craque português era indicado entre finalistas em todos os anos desde 2003. Má temporada, com Copa do Mundo apagada, pesou na não aparição do atacante. Tema 3. Jogo entre Marselha e Lyon é adiado após ataque a ônibus deixar técnico Fábio Grosso ensanguentado. Veículo do Lyon foi apedrejado por torcedores rivais na chegada ao Velodrome, em jogo válido pelo campeonato francês. O comentarista escolhe um tema e coloca a sua opinião no programa de hoje. Agora, 17h10, intervalo e voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h14, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Com Gabriel Ribeiro na mesa de áudio aqui no coração da Rádio Bandeirantes e Lucas Pessoa no Twitter, no corte das imagens, trocando dedinhos. Você tá vendo aqui o estúdio digital. Olha aqui, já preparadaço para todas as plataformas. Um dos mais lindos estúdios do rádio brasileiro. E você nos assiste aí pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Por isso que eu disse você está vendo, né? Claro que no rádio não adianta o cara ficar olhando pro rádio e falar, mas cadê? Não tô vendo nada aqui, pô. Então, imagem no YouTube, canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Aproveita você que está no YouTube, dá um like aí pra nós. Somos 25 mil assinantes. Aliás, mais de 25 mil, né? 25.600. Já estamos a caminho dos 26 mil assinantes.
Se você não é assinante, seja. Não paga nada. É de graça e você concorre a ingressos. E eu tenho um recado importante para você da Rocha Autopeças. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. O atendimento é qualificado e a Rocha Autopeças tem parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, 17 horas e 17 minutos. Ouvinte, mensagem de áudio. Batistão, boa tarde, tudo bem? Maurício aqui de Barão Geraldo. Vou falar do Guarani. Ô Batista, uma pergunta para vocês. Vocês acham que pode acontecer de ter um acordo de querer ficar na Série B, algo desse tipo? Porque eu fui no jogo do Novo Horizontino, o Guarani tomou o gol, manteve a calma, tranquilidade, jogando bem, e o resultado veio, né? Agora, esses jogos aí, né, contra o Vitória, Mirassol e esse do Botafogo, time muito nervoso, meio sem controle emocional. Vocês acham que isso aí pode acontecer? Valeu, abraço. Abraço, muito obrigado pela participação. Não acredito em hipótese dessa natureza, né? Como é que você vai jogar para não ganhar? Isso aí não existe. Como é que o time vai entrar em campo para jogar, para empatar ou então propositadamente para perder? Ali tem profissionais, pai de família, o treinador é um cara sério. Ah, mas a diretoria não quer que o time suba. Mas como que pode pensar dessa maneira? Como que a diretoria não vai querer que o time suba, sendo que vai disputar um campeonato com maior visibilidade? Vai ter uma arrecadação muito maior. Então não faz sentido, pelo menos para mim, né? Não faz nenhum sentido uma ação como essa. O campeonato, ele se oferece exatamente dessa maneira. O time perde, o time empata, o time ganha, vai lá lutando, batalhando, às vezes não está no melhor dia tecnicamente. Às vezes também alguns jogadores não estão bem, ou por uma questão emocional, ou por uma questão física. Afeta a parte técnica também. Agora, propositadamente jogar para não ganhar, não sei qual é o seu pensamento, CH, mas isso aí não entra na minha cabeça. E na sua? Nem na minha. Agora, todas as vezes que existe uma dificuldade, vem essas teses, né, que eu respeito, mas elas não, na minha opinião, elas não procedem. O Guarani está se preparando a cada dia para ficar organizado. Veja as contas do clube, como o clube está lidando com essa responsabilidade de pagar em dia, até os próprios problemas trabalhistas, tudo dentro de uma equação, um planejamento financeiro. O clube está levando à risca tudo isso. Não conseguiu contratar os jogadores que queria na janela porque tem responsabilidade financeira. Tudo segue dentro de um planejamento. Então, desculpa, seria financeiramente uma grande tacada se o Guarani conseguir essa vaga para a Série A. Você sobe muito de patamar, não é? Então, não, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, que as pessoas no Guarani estão fazendo o possível para tentar uma vaga para a Série A. Agora, existe os outros times que têm mais competência do que o Guarani,
É um campeonato muito equilibrado, às vezes as coisas não acontecem da maneira que elas deveriam, ou que o torcedor e a gente também previa. Nenhum de nós aqui imaginava, eu não imaginava que o Guarani não pudesse vencer o Botafogo com todo o trabalho e com todo o respeito ao Botafogo de Ribeirão. Era uma coisa que dentro daquilo que a gente conhece do time, eu tinha certeza não, mas eu tinha expectativa de vitória, não aconteceu. Tem muita coisa ainda para acontecer no campeonato, gente, muita coisa. Agora, essa tese, essa teoria, para mim, ela não procede, Batista. Boa tarde, Batista e amigos. Primeiro quero eu desejar uma boa jornada de trabalho. Opa, muito obrigado. Sobre o Guarani, fiquei assustado com o que vi na última partida. Um time assustado, sem atitude, tocando de lado e para trás. Jogadores querendo brigar dentro de campo, jogo totalmente sem comando e covarde. Diz aqui o Claudemir. Abraço para você, Claudemir. Muito obrigado aí pela sua participação. Mais uma mensagem de áudio. Amigos da Band, falando um pouquinho a respeito de Ponte Preta. O que a torcida precisa entender é que agora não importa mais as críticas, e sim apoio. Se a torcida não abraçar o time, fatalmente vai cair para a Série C. Mas se a torcida entender a importância dela e encher o majestoso, só assim a Ponte vai conseguir sair dessa. Um grande abraço, Antônio Carlos, Padre Anchieta. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, pessoal da Band. Boa tarde, amigos do futebol. Aqui é o Irineu do Jardim Campeira. Sem dúvida nenhuma, o Titi, o Avarino a gente já viu, já sabe o que ele pode dar e não, ou seja, não dá nada que presta. E o Guarani tem que parar de inventar, rapaz, botar jogador que esteja comprometido com o time para jogar, né? O Regi e o Bruno Mendes não tem condição de decidir nada. Nós estamos numa fase que tem que ser decisivo. O Guarani fez o quê? Que nem um lutador de boxe que fica se esquivando, e no 10º assalto toma uma no queixo e vai pro caute. Morreu. Fazer o que? Hoje nós tem 15% de chance. Se tiver. Para voltar tem que ganhar e ganhar. Boa tarde, Batista. Sei que você nunca vai falar que a Ponte já está rebaixada neste momento, mas a torcida já sabe que não tem mais o que fazer. Nesse momento, Eberlin tem que parar de ser orgulhoso e renunciar no fim do campeonato, porque ele é o maior culpado pelo rebaixamento. E se ele não renunciar, a Ponte vai falir, diz o Denis. Ô Denis, eu não vou falar porque a Ponte não está rebaixada. Nem sequer está na zona de rebaixamento. Pode entrar hoje? Pode. Assim como também não pode. A Ponte, se a Chape não ganhar, né? A Ponte não entra na zona de rebaixamento. Para a Ponte entrar na zona de rebaixamento, a Chape tem que ganhar do Tombense hoje, partida que começa às 20h. Mesmo assim, vamos imaginar que aconteça isso. Mesmo assim, a Ponte não está rebaixada. Ela estará rebaixada após o término da última rodada da competição. Qualquer um que falar ao contrário disso está fazendo um exercício de futurologia. Quantas vezes isso já aconteceu no campeonato? Quantas vezes? De um time estar na última colocação, passar o campeonato inteiro na zona de rebaixamento e na reta final ganha 3, 4 jogos e escapa do rebaixamento. Ou então um processo da mesma forma, passa o campeonato inteiro fora do G4 e na reta final dá um sprint, entra no G4 na rodada final e o time sobe. Falar que a Ponte está rebaixada neste momento é fake news, para usar uma palavra da moda.
é esparramar fake news. Porque o campeonato não acabou. Quando tiver terminada a última rodada e a Ponte rebaixada, sim, a Ponte estará rebaixada. A Ponte pode ser rebaixada? Pode. A Ponte pode permanecer na Série B? Pode. A Ponte pode subir? Não. Aí não. A Ponte não pode subir. Não tem condições mais de buscar o acesso. Então ela briga pela permanência. Agora, neste momento, afirmar que a Ponte está rebaixada, aí você está querendo tirar com a minha cara. Eu jamais vou falar um negócio desse. Ao contrário, acho que a Ponte tem toda a possibilidade de permanecer. Mas passa pelo apoio da torcida. Não pode jogar a toalha. Eu acho que a Ponte vai ser rebaixada. Você pode achar, baseado no futebol que ela está praticando. Agora, matematicamente, não está rebaixada e tem chance de permanecer. Então, como é que alguém vai afirmar não, a Ponte está rebaixada? Mas como? Só um imbecil faria um negócio desse. Você pode fazer um exercício de futurologia, uma coisa. Agora, afirmar que está rebaixada, se o campeonato terminar, aí, sinceramente, não faço parte dessa galera que fica, parece que, torcendo contra para que aconteça o pior para depois falar, tá vendo? Eu tinha razão. Isso não vai acontecer comigo, não. Eu vou acreditar até o fim. Vou junto. Vou junto até o fim. Porque é assim que funciona. Tanto pelo acesso quanto pelo descenso. Vale a mesma argumentação para os aqueles que estão aí, né, dizendo que o Guarani não sobe mais. Não, já era. O Guarani não sobe mais. Eu não faço parte disso, não. Não vou fazer parte. Enquanto tiver vida, tem esperança. Eu carrego isso na minha vida, ao longo da minha vida inteira. Aliás, eu vivo exatamente da herança que o meu pai me deixou. O que o meu pai, Venerino Batista, me deixou? Nada. Zero. Então, a minha vida inteira, eu fui na superação. Fui na superação. Mas superação para alimentar e não passar fome. Então, aquele que desiste, esse sim é derrotado. Esse já está derrotado, não tem o que fazer com ele. Ele desistiu. Vale para futebol e vale para a vida, vale para o cara que está com uma doença grave, vale para tudo. Desistiu, ele já perdeu, está derrotado. Agora, aquele que vai na luta, na batalha, pode ser até que ele não vença, mas ele é um vencedor, porque ele não desistiu em nenhum momento. 17h29 em Campinas. Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. Os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar aquela iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave. Altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse para saber mais novalight.com.br. 17h31, ouvinte no ar. Batista, boa tarde. O time não ganhou uma dividida.
Que isso, o time não ganha uma dividida. O Toró deitou e rolou no jogo. Põe quem ele quiser na zaga, entendeu? Põe quem ele quiser na zaga. Esse Lucas aí também é outra porcaria que o Ricardo Moisés contratou, entendeu? Pastana trouxe vários jogadores o ano passado. Moser ganhou o jogo no Mineirão, ganhou o jogo do Vasco aqui dentro. O que o Humberto não ganhou nenhum jogo importante até agora? Nenhum jogo. Os jogos importantes que ele ganhou é time batível, entendeu? Novo Horizontino, esse time todo. Mas esse Lucas aí, esse CA, acabou com o campeonato. E eu tô sabendo a informação aí que o Guarani tá fazendo isso porque não tem estrutura para subir, para se manter na Série A. A verdade é essa. Vire à esquerda. O GPS dele tá dizendo para ele virar à esquerda. Mais um com essa tese, né, de que não tem estrutura para subir. Ora, o Guarani está fazendo aí uma boa administração, um pé no chão, 14ª maior folha de pagamento da competição. Só ganha de 6 dos 20 que estão disputando o campeonato. O ABC, por exemplo, a folha do ABC é mais do que 2,5 vezes a folha do Guarani. Caiu. E o Guarani está aí com chance, ainda está lutando dentro da competição. Então, como que não vai querer subir porque não tem estrutura para subir? Sobe, disputa, nem que for para ficar um ano só na primeira divisão e voltar no ano seguinte. E ainda corre o risco de permanecer lá na Série A, né? Porque a arrecadação vai ser muito maior. Pode acertar um time, contratar jogadores, e aí a coisa pode dar liga e permanece. Então não tem cabimento, sinceramente, achar que isso pode estar ocorrendo. 17h33. Informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino tá chegando aqui no ar da Bandeirantes. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que já está nos trabalhos, se preparando para a partida do próximo sábado, 5 da tarde, no estádio Moisés Zucarelli Majestoso contra o Avaí. Jogo importante, mais um, né? Nessa reta final, agora somente 4 jogos restando para terminar a Série B. E a Ponte está aí próximo ao Z4, a zona do rebaixamento. Na última sexta-feira, o time foi até Novo Horizonte, lá no Jorge Ismael de Biasi, e apenas perdeu, né? Acabou perdendo para o Novo Horizontino pelo placar de 2-0. Agora a Ponte chega a 9 partidas, Batista, consecutivas sem vitória nesta Série B. São 4 empates e 5 derrotas nas últimas 9 partidas. Retrospecto muito ruim da Ponte Preta nesse recorte, né? A Ponte que aí acaba com esses maus resultados, agora dependendo do jogo de hoje, da Chapecoense contra o Tombense, para saber se entra ou não nesta rodada na zona do rebaixamento. Isso acontece em caso de vitória da Chape. Se a Chape vencer o Tombense logo mais, a Ponte termina a rodada na zona do rebaixamento. O Brigatti, Batista, tem o pior início de trabalho pela Ponte Preta, ainda não venceu, né? Até aqui são 2 empates e 2 derrotas, apenas 16%. A título de comparação, o melhor início do Brigatti na Ponte Preta ocorreu lá na primeira passagem, em 2018, quando passou invicto nos 4 primeiros jogos, somando 3 vitórias e 1 empate. Eu falei há pouco sobre esse recorte, né, de 9 partidas sem vitória, com 4 empates e 5 derrotas. Nesta parte do campeonato, nesses últimos 9 jogos, a Ponte balançou as redes em apenas 2 jogos, né? São 7 partidas em branco. A Ponte, que tem o pior ataque da Série B, marcou apenas 20 gols em 34 partidas. É a média aí nas últimas partidas de 1 gol a cada 2 jogos e meio. É muito pouco, né, para um time que está lutando contra o rebaixamento. Para a partida contra o Avaí, o técnico Brigatti vai ter a volta do Mailton. Mailton, que cumpriu suspensão automática contra o Novo Horizontino, está liberado, está de volta. E nenhum jogador estava pendurado, consequentemente, nenhum jogador recebeu o 3º cartão amarelo. Na partida contra o Novo Horizontino, a tendência
é que o Brigatti tem aí time completo, né? Força máxima para escalar o time visando essa partida contra o Avaí. Uma partida, repito, de suma importância para as pretensões da Macaca de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu convido você, torcedor Ponte Pretano, a visitar o portal Carlos Batista. Lá você tem todas as informações da Ponte Preta, entre elas a matéria que fala sobre a sequência negativa de 2022, que está se repetindo neste ano, e o sinal vermelho já está ligado pelos lados do estádio Moisés Zucarelli, a Ponte Preta, nesta luta pela permanência na Série B. Hoje vale secar a Chapecoense contra o Tombense, mas claro, não adianta nada secar se não fizer a sua parte já no jogo do próximo sábado contra o Avaí, jogando no Majestoso. Batista. 17h36 em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço pra você, um grande abraço pros amigos da Bandeirantes. Bem, a situação é bastante difícil, ela já vinha difícil há muito tempo. Esta sequência da Ponte de 9 rodadas sem vencer, ela realmente aniquila, né, com qualquer projeção matemática que a gente possa fazer, e a situação da Ponte é delicadíssima. Não está ainda na zona de rebaixamento, mas tem uma tabela difícil pela frente, e fora a questão da pontuação, onde outras equipes vêm vencendo, né? Tombense vem vencendo, o Sampaio Correia, o Avaí, Londrina. Dessa turma ameaçada aí, 2 equipes não estão vencendo há 9 jogos. Ponte e Ituano. Só que o Ituano está na frente da Ponte e por isso tem uma situação menos dramática. Então agora, esse ouvinte que falou há coisa de minutos atrás, ele está absolutamente coberto de razão. Agora não adianta, né, a gente dizer que montou isso, montou aquilo, que o time é isso, que o time é aquilo, que a contratação A, B ou C foi mal feita. Não adianta. Agora a Ponte tem ainda uma dependência só dela, né? É difícil. É muito mais difícil a gente passar um alento para o torcedor ponte pretano pela falta de poder de reação que o time tem mostrado do que propriamente pela pontuação. A pontuação é viável. A Ponte não está na zona de rebaixamento ainda. Não está. Pode entrar hoje, aí fica mais complicado. Mas teremos outros confrontos, né? Então, acho que a pontuação é altamente preocupante, mas a falta de poder de reação é mais preocupante ainda. E essa falta de poder de reação que a gente vê no time, ela só pode ser desfeita e corrigida pelo próprio time. Não é a imprensa, não é o presidente, não é o treinador. O time dentro de campo tem que dar essa resposta. Ah, mas a comissão técnica está junto? Exatamente. Está todo mundo no mesmo barco. Mas ao que me consta, para dar 2 exemplos aqui, nem o João Brigatti nem o Basílio jogam. O João já jogou bastante, e bem, mas hoje não joga mais. Então ele vai lá e se estrebucha todo, e grita, se esguela, e fala, e chama os jogadores à responsabilidade, e tenta passar uma motivação, tenta falar o tamanho que é a Ponte, o tamanho do prejuízo no caso de um rebaixamento, o tamanho do prejuízo de imagem para os jogadores. Ele deve falar tudo isso, mas, a bem da verdade, jogar ele não joga. O João não joga mais. Então, os jogadores dentro de campo têm que dar essa resposta. E eu acho que ainda dá tempo. Eu não consigo passar uma segurança total de que a Ponte vai permanecer por aquilo que a Ponte me passa, pela sua falta de poder e reação. Então, é uma equipe combalida, é uma equipe emocionalmente muito abatida e é uma equipe que não passa essa confiança que a gente gostaria de ter. Agora, não é o momento de jogar a toalha. Não é o momento de jogar a toalha. Não é. E o torcedor tem que entender isso. Vem aí, mas contra o Ituano vocês falaram isso também. Não tem problema, falamos e vamos continuar falando. Vem aí mais um confronto direto contra o Avaí. Só que o Avaí já tem 39 contra os 35 da Ponte. Já são 4 pontos na frente. Mas uma vitória reduz para 1. E a Ponte vai deixar alguém para trás. Não passa o Avaí.
mas pode passar Ituano, dependendo do que aconteceu hoje em Chapecó, pode se distanciar da Chapecoense, pode se distanciar do Tombense, pode se distanciar do Londrina, que vem crescendo. Então tá aí mais um confronto, mais uma grande oportunidade dentro de casa. E o torcedor, mesmo consciente, ninguém é bobo, de que o time tem os problemas que tem, ele não pode abandonar o time, tem que ir lá e tentar jogar junto, tentar ganhar esse jogo, mas está no colo dos jogadores. É isso. Já dentro do panorama passado aí pelo Catarino, com a volta do Mailton, que é um jogador hoje, dentro da realidade, importante, até porque ele é muito versátil. Ele pode fazer uma função ou outra e pode dar uma flexibilidade tática aí para a equipe, seja fazendo uma segunda linha do lado esquerdo, seja fazendo uma primeira linha do lado direito, seja fazendo um quarto de meio campo, enfim. E é um cara que eu gosto por um detalhe, ele chuta bem. E ninguém ganha jogo sem chutar. Se não chutar, vai ficar nessa secura de gols aí o resto da vida. E entre o sistema defensivo, meio campo e ataque, qual vem sendo o menos eficaz na Ponte Preta? O ataque. Quem você escalaria ao lado de Alan Santos no sistema defensivo do Guarani? Alvarinho, Lucas Adel ou Titi? Eu escalaria o Titi sem pestanejar. Eu acho que o Lucas Alvarinho é mais experiente, mas é um problema. Eu até comi uma barriga hoje na Bandeirantes, no nossos donos da bola, quando eu disse que não jogaria nem o Alan Santos e nem o Lucão. Não, o Alan Santos tem condições de jogo, menos mal. Eu, assim, até para prestigiar um atleta da base que toda vez que entrou foi bem, eu escalaria o Titi no Guarani, já dando uma passada aqui dentro do panorama da Ponte, do noticiário da Ponte, já passando pelo Fala Galera da Ponte e também falando do Fala Galera do Guarani, cujo noticiário vem daqui a pouquinho, e aí a gente vai com um pouco mais de profundidade também na perigosíssima derrapada que deu o Guarani na última sexta-feira no Brinco de Ouro. Batistão. 17h43, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços realmente competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos, tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida que você tenha, resolver o seu problema e garantir a você o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol, atrás do Cemitério da Saudade, Avenida Mirassol 214. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19, é o código de área, e o número 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 até as 18 horas e aos sábados, das 8 até as 12 horas. Acesse para saber mais, sudeletro.com.br. Bandeirantes. 17h44 em Campinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Tudo bom? Aqui quem tá falando é Edivaldo, aqui do Jardim São Fernando, Bugrino. O que aconteceu na sexta-feira foi vergonhoso, tá? A torcida gritando, pelo amor de Deus, para não ficar voltando a bola. E pessoal voltando bola, tá? E isso aí a gente já tem que parar com isso. O time nosso não está classificado, não está qualificado para fazer esse tipo de jogo, tá? A gente não tem qualificação, tem insegurança, tá? Isso aí não pode acontecer não, tá? Chegou no final, um pouco antes de 10 minutos para acabar o jogo, eu peguei e vim embora.
Quando cheguei em casa, daí que eu fiquei sabendo que a gente tinha tomado o gol ainda. Isso aí foi vergonhoso, doeu, viu? Espero que o pessoal aí faça alguma coisa, dê uma reagida, porque senão vai ficar difícil. A gente não vai classificar não, tá? A gente não vai ficar entre os 4. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, CH, sua opinião. A Ponte em algum momento deu mostras de que sairia com outro resultado de Novo Horizonte, que não a derrota por 2-0 em CH. Teve lampejo no primeiro tempo. Lampejo só. Não é um jogo, são jogadas, Batista. O time até em boa parte do primeiro tempo teve sem a bola segurança, marcando, com alguns problemas do lado direito, não é? Mas jogo organizado que você pudesse assistir e acabar projetando algo diferente, não, em nenhum momento. E depois que começou o Novo Horizontino a trabalhar com jogadores do banco de reservas e a Ponte fez o mesmo, aí a diferença técnica aumentou e muito. Teve o aspecto físico também, porque o time se desgastou muito marcando o time do Novo Horizontino no primeiro tempo. Time muito aplicado, eu estou falando da Ponte, mas quando tem, né, o dever de construir, de jogar com a bola, aí fica complicado. As coisas não acontecem, algumas figuras muito abaixo, né, o Gé só dando trobada, falando com a arbitragem, tropeçando na bola. O meio-campo fez o trabalho que normalmente faz, né, de marcar muito, mas na hora de construir não acontece absolutamente nada. Os dois laterais da Ponte muito abaixo do esperado, né? Marcando mal e apoiando quase nada. O Eliel na frente mal pegou na bola, pouco participou da partida. E o Gabriel tentou um pedaço até onde ele suporta fisicamente. Ele tem preparo físico para suportar 40 minutos, 35 minutos. O segundo tempo ele acabou arrefecendo, a parte física acabou comprometendo, e aí veio o volume, as substituições, a mexida. O Eduardo Batista tirou o terceiro zagueiro, pôs o Rômulo, principalmente o Rômulo no segundo tempo. Aí tudo mudou. A Ponte tomou 2-0, poderia ter tomado mais, se não fosse, mais uma vez, o Kaique França, Batista. Vai mandando para cá suas mensagens, 971021493. 971021493. Participe dos temas do dia ou qualquer outro tema que você queira debater conosco. Rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras dos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Eu nasci para cuidar de Campinas. Nesses 49 anos, a gente fez o que quase nenhuma outra cidade do Brasil conseguiu fazer. 99% de abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto. Ano que vem a gente faz bodas de ouro e eu celebro desde já trabalhando por Campinas. Serão 20 novos reservatórios e 450 quilômetros de troca de redes para fortalecer ainda mais a nossa união. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. O
camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000, agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência, novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugra ID. Acesso ao estádio com QR Code, pagamento com cartão de crédito, check-in, mais catracas, desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store e muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate, hoje até 7h30, agora 17h52, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde. Realmente a Ponte ainda não foi rebaixada e a gente que é Ponte Pretano, por mais que muita gente está falando isso, mas mesmo esses que estão falando da boca para fora, que eles vão torcer para a Ponte que não cair, lógico, né? Ninguém que é Ponte Pretana vai torcer para o time cair. Mas assim, após, se Deus quiser, essa não queda, aí a gente tem que conversar, né? Porque essa diretoria aí não dá não, cara. Porque se a gente escapar esse ano que vem é mais um ano de sufoco, aí ninguém aguenta, né? Abraço, Júnior Fernandes Souza. Abraço, Batista. Não posso compartilhar com esses ouvintes que falaram que o Guarani não quer subir e o outro falando que a Ponte já caiu. Dorival, Jardim dos Oliveiras. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. JP de Moraes, da Padre Anchieta. Eu acho que quem vai jogar no lugar do Lucão é o Alvarino. E pedir calma aí com os corneteiros de plantão que o Guarani tem chance ainda, tem mais 9 pontos em casa. Eu até considerava aí, desses 12 em casa, considerava só 9 mesmo, porque o jogo do Criciúma eu considerava mais difícil, poderia acontecer qualquer coisa. Agora tem que ganhar, né? Já jogou fora os 3 contra o Botafogo, agora tem que ganhar no Criciúma. São 9 pontos em casa e depois ver o que acontece lá no último jogo contra o Atlético Goianiense. Mas ainda tô firme e forte acreditando. Um abraço a todos aí. Abraço, tá dizendo aqui o ouvinte, show de som na 85.7. Batista, boa tarde, equipe Bandeirantes, tudo band aí? Batista, cadê aquele time que os jogadores falam e tem este jogo, é final de Copa do Mundo e na hora o time amarela? Silvio de Sumaré, abraços bugrinos. Abraço para você, Silvio, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, boa tarde, integrantes aí da mesa Bandeirantes. É Fernando Pretano de Sumaré. A respeito da Ponte Preta, quero falar com o Brigatti. Ô Brigatti, pelo amor de Deus, Brigatti, põe o Elvis aí nesse meio aí. Ele tá fora de forma, mas pelo amor de Deus, um toque que ele dá na bola e deixa o atacante na cara do gol, pô. É isso que a Ponte Preta tá precisando, marcar gol. Esquece de colocar Eliel e Gé junto, não tá dando certo. Se continuar desse jeito, a Ponte vai amargar uma Série C que é pior para ela, pelo amor de Deus. Abraço, Batista. Abraço, obrigado. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto
que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. O seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produto Seara no Igatacado, lojas em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa ali com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. 17h56, ouvinte participando. Boa tarde, amigos da Band. Batista, eu estou falando. Ananias do São Quirino, dizendo aqui, né, que a ponte vai afundar. Batista, sua opinião sobre a queda de produção do Guarani, já que você não acredita que o Bugre não quer subir, diz aqui o Dedé. Bom, é o seguinte, tem uma matéria no portal carlosbatista.com.br. Se você quiser, pode entrar lá e acompanhar a matéria. Pode ser que lá explique essa seca de gols que o Guarani está na competição. É o problema que ocorre com os atacantes. Derek, 1 gol em 12 jogos. Bruno Mendes, 1 gol em 15 jogos. Eles são os 2 maiores artilheiros na competição. Bruno José é outro artilheiro, 3 gols em 15 jogos. João Vitor, 3 gols em 14 jogos. Bruninho, 3 gols em 12 jogos. E o Pablo Tomás, 1 gol em 9 jogos. Robinho, Iago Teles, Gustavo França e Lucas Silva não marcaram gols. Então é muito tempo sem marcar gol. Aí não tem como, né? Sem marcar gol não tem como ganhar os jogos. Então tá faltando aí calibrar o pé. Por exemplo, o gol que o Bruno José perdeu. E aliás, já há alguns jogos que ele vem perdendo esses gols. Foi assim contra o Vitória. Teve lá uma bola açucarada para ele fazer o gol, chutou para fora. Contra o Mirassol, mesma coisa. Teve grande oportunidade de fazer o gol, chutou para fora. Contra o Botafogo, teve a grande oportunidade, a bola rebatida, um chute do João Vitor, o goleiro não pegou, e aí ele pegou e chutou no travessão e ela foi para fora. Então o jogador, ou ele é o herói ou ele é o vilão. Ele tem uma chance, passa o jogo inteiro, vai criar 1 ou 2 oportunidades. Em várias partidas aconteceu isso com o Guarani. E aconteceu também com a Chapecoense, quando o Humberto Louser foi campeão da Série B pela Chape. Mete uma bola na rede, se fecha atrás, o jogo termina e o time ganha pelo placar de 1-0. Fez isso agora, recentemente, no Guarani. O problema é que a bola não está entrando. E essa talvez seja a explicação pela queda de rendimento do time na competição. Porque se marca um gol, vem um pouco de tranquilidade, tira aquele nervosismo e o time começa a tocar mais a bola, acertar os passes e, consequentemente, finalizar mais. 18 horas. Vamos falar do Guarani. Tá chegando o Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações agora do Guarani. O Bugre nesse day after, né, após a derrota para a equipe do Botafogo. Jogo que aconteceu sexta-feira no Brinco de Ouro, 1-0, gol no finalzinho, né, marcado pelo time de Ribeirão Preto. O Guarani teve o Lucão expulso ainda no primeiro tempo, muita reclamação por parte da arbitragem.
a festa estava sendo preparada de forma muito bonita, né, para o time vencer e voltar ao G4. Afinal, casa cheia, a estreia do novo uniforme, o terceiro uniforme azul, mas o Botafogo veio a Campinas e colocou água no chopp do Guarani. Aliás, de chopp o pessoal de Ribeirão Preto entende muito bem. Com esse resultado, o Guarani, além de perder a possibilidade de voltar ao G4, o time caiu para a 7ª colocação, ficando a 2 pontos do Criciúma, que é o atual 4º colocado na Série B. Guarani que chega a 270 minutos sem marcar um gol, hein? A maior seca desta temporada. Claro que essa crise ofensiva colabora para a sequência agora de 4 jogos sem vencer, uma sequência muito grande para um time que está lutando pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu falei há pouco sobre a expulsão do Lucão, o pessoal do Guarani ficou bravo, o Diogo Matheus disparou contra a arbitragem após a derrota para o Botafogo, vamos ouvir. E para quem tem VAR? Eu queria entender isso, para que tem o VAR? Em uma decisão daquela ali, onde ele não está totalmente indeciso sobre o que ele vai fazer, e o VAR não chama e não orienta, é ridículo, cara, é vergonhoso. Sobre nós, eu mais uma vez saio de cabeça erguida, a gente tentou, a gente buscou, a gente fez o nosso melhor, desde o primeiro tempo em casa com um homem a menos, e a gente vai, nos próximos jogos de cabeça erguida, jogar nosso futebol, ainda há esperança, a gente não vai desistir enquanto houver chance, mas assim, é repetitivo o tema, né, mas é vergonhoso, é ridículo o que acontece no futebol brasileiro, e tá cada vez pior, e são árbitros FIFA, não sei nem se esse mas... Sabe, lá em Salvador não bastou o que aconteceu lá, agora aqui mais uma vez. E aí todo mundo comenta, né, nas redes sociais, na televisão, mas arbitragem, né, péssima arbitragem. Aí outro dia ele tá apitando de novo. Então, enfim, né, sobra pros que mais trabalham e pros que são honestos de verdade. Claro que as projeções matemáticas de acesso do Guarani caíram bastante, né, com essa derrota para o Botafogo e também com os demais resultados da rodada. Mas o executivo de futebol do Guarani, o Lucas Drubski, diz que o Bugre tem sim totais condições ainda de conquistar o acesso. E eu tenho certeza, eu tenho plena convicção que nós temos totais condições de voltar a apresentar as performances que nos trouxeram, nesse momento da competição, estar disputando um acesso tão sonhado para todos nós, de verdade. É um objetivo que nós estamos muito convictos de que é importante, não só para o clube, mas individualmente para todos que fazem parte do departamento de futebol, da diretoria, enfim, eu tenho certeza que para a torcida nem se fala. Então é mais um posicionamento de força, um posicionamento de falar, de reforçar o trabalho que é feito aqui dentro do Guarani, e que nós não vamos, mais uma vez, eu vou ser repetitivo, mas é bom que essas coisas se repitam várias e várias vezes. Nós não vamos entregar a toalha em momento nenhum, de forma nenhuma, enquanto houverem chances da gente buscar esse acesso. O que nos pareceu, Batista, na partida da sexta-feira é que o Guarani estava bastante nervoso, né, e até mesmo ansioso, né, durante o jogo para tentar resolver logo, para tentar sacramentar a vitória de forma rápida, o que acabou pesando também para o mau desempenho da equipe. O técnico Humberto Louser falou sobre o preparo mental da equipe do Guarani nesse momento do campeonato. O torcedor tem o direito de contestar, de vaiar. Como eu falei, é o maior patrimônio de um clube. Então, o clube é totalmente dependente da sua torcida, e é claro que isso a gente tem trabalhado, essa questão mental dos atletas. A gente sabe que nessa reta final ela é importantíssima, a parte técnica, a parte tática, as movimentações, todos são sabedores daquilo que é preciso fazer, o que nos torna forte, o que nos torna vulnerável também. Então, essa questão emocional, ela não pode fazer com que você perca a tua naturalidade. Então, caso isso tenha ocorrido, eu, como liderança, já tenho certeza que o João, conhecendo o João, um menino exemplar, um menino sensacional. Às vezes é o calor do jogo, o mesmo desejo do torcedor que veio hoje, nos incentivou, nos apoiou, queria sair de casa, do brinco com a vitória, para passar um final de semana alegre, feliz. É o nosso sentimento também. Então, naquele momento, provavelmente, caso ele tenha dito ou discutido alguma coisa, no calor do jogo, que é um cara que se dedica muito pela instituição, se entrega muito pelo clube, e às vezes também é sujeito a erro, mas conhecendo a essência, a índole desse atleta, desse ser humano, tenho certeza que foi mais uma coisa momentânea, nada em desrespeito ao nosso torcedor, porque, mais uma vez, é o maior patrimônio do clube.
após o jogo, né? Muito protesto por parte do torcedor, claro, não somente pelo resultado, mas pelo mau rendimento do time nesse jogo, nos últimos 4 jogos também. O Humberto Louser falou e deu razão aos protestos da torcida e também comentou sobre a discussão do João Victor com a torcida bugrina. Existe sim um profissional, o André, que é o psicólogo do clube, e desde quando você escolhe quem hoje se tornou atleta profissional de futebol, com 6, com 7, era o primeiro desejo dele. Então, todos nós meninos aí, e as meninas hoje também, cada vez mais, o futebol feminino aflorando, tendo mais investimento, aparecendo, mas trazendo para a nossa realidade, quando a gente tinha 6, 7 anos de idade, a primeira pergunta que era feita, o que você queria ser? Todos queriam ser atleta profissional de futebol, jogador de futebol, certo? E esses atletas, desde a sua iniciação, eles já vêm vencendo batalhas. Eu costumo dizer que é o maior vestibular que tem, porque todo dia, todo ano você tem que estar provando, desde as categorias de base. Então esses atletas passaram por infantil, juvenil, juniores, para chegar no profissional. Então todos eles sempre sofreram pressão. E no momento de você chegar num clube do tamanho do Guarani, como você bem frisou, campeão brasileiro, jogadores que aqui passaram, chegarem em seleções brasileiras, com nível de excelência mundial, de muitas conquistas, traz sim um peso. Mas a partir do momento que você pisa aqui dentro, você tem que estar preparado, certo? Para poder vivenciar, quando as coisas não fluírem favoravelmente, esse tipo de pressão. Então, além desse trabalho mental que é feito pelo um profissional que tem dentro do clube, esses atletas também, no seu histórico, já passaram por outras equipes que também sofreram algum outro tipo de pressão. Isso aí vai criando casca, vai calejando, e acredito eu que é um momento de oscilação, infelizmente, numa reta final. Claro que o fator mental, eu acredito, ele potencializa a questão técnica, a questão tática, a questão física. Então nós estamos atacando de todas as vertentes para que a gente possa deixar esses atletas na sua plenitude, para poder desenvolver o seu melhor nesses quesitos que nós mencionamos agora. Então nós vamos continuar a trabalhar, não somente esses aspectos que envolvem diretamente o campo, mas também essa questão mental que a gente acredita que potencializa ali. Então o clube oferta sim a esses profissionais essa condição para que eles possam estar na sua plenitude para desenvolver o seu melhor futebol. E nós vamos continuar a trabalhar para que a gente consiga dar resposta. Claro que o desempenho tem nos incomodado, o resultado mais ainda, e nós temos que achar a solução aqui dentro, como a gente já achou em outras oportunidades. Esse é o técnico Humberto Louser. O Guarani volta a campo agora, Batista, na próxima sexta-feira, 21h30, vai até o Estádio do Café, em Londrina, contra a equipe paranaense na sequência da Série B. O Bugra aguarda a evolução do Bruninho e ainda perdeu o Pegoraro e o Lucão, ambos por suspensão, estão fora, não joga contra o Londrina. Aliás, o Lucão suspenso e o Valber está lesionado, né? Então o Guarani terá que ter uma dupla de zaga diferente. A sexta dupla de zaga diferente deverá ser formada pelo Alan Santos e pelo Alvarinho. Por falar no Bruninho, né, que ainda é dúvida, convido você, torcedor bugrino, visite o portal Carlos Batista. Responda para mim, torcedor, você sabe o que é fasciste plantar? Eu não sabia, fiquei sabendo lendo o portal Carlos Batista, convido você também. Lá você vai entender o problema no pé do Bruninho e o Guarani, que precisa entrar no eixo novamente, voltar a vencer para quem sabe ainda brigar pelo acesso na Série B do Brasileiro. Batista. Um rodízio de pizza sensacional com a melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito mais recheio. Sabe onde? No Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Além do melhor self-service de Campinas, final de semana, sábado e domingo, tem churrasco para você. Tem também a melhor pizza, a melhor qualidade em pizza de Campinas. Rodízio de terça a sábado, muito bem servido. Sem miséria mesmo, hein? São mais de 40 sabores entre pizzas doces e salgadas. E tem também pizza de sorvete. Tem cervejas geladíssimas e grande variedade de sucos. Ambiente agradável
bom atendimento e tem também preço baixo. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, na região central de Campinas. O local é ótimo para reunir a família, pessoal da empresa, fazer aquele encontro, o happy hour com os amigos. E se o seu grupo é de 10 ou acima de 10 pessoas, você vai ganhar um desconto especial. É isso mesmo. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 974 10 60 68. Esse é o WhatsApp. 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes! Vamos lá, CH, 18 horas e 11 minutos. Vamos debater aqui o Guarani. Jogou e perdeu para a equipe do Botafogo. Falando aí a respeito desse jogo, né? Guarani tinha tudo, mas tinha tudo mesmo no caso de uma vitória, de arrancar de maneira definitiva para permanecer no G4 até o final, faltando 4 rodadas. Mas toma o gol e fica numa situação difícil, se complica na competição em CH. Expulsão determinou a sorte do jogo, né, Batista? Dá até para discutir. A gente, né, conversou bastante hoje na tela da Band sobre o ocorrido, mas depois da expulsão o jogo mudou para pior para o Guarani. E tem um aspecto que também a gente debateu, que foi um time muito ansioso, né? E eu não entendi por quê. Eu acho que o jogo, né, necessitava de muita atenção, de muita intensidade, mas o time nitidamente passou do ponto, né? Uma coisa é ser intenso, uma coisa é ter vontade, garra, outra coisa é ter ansiedade e nervosismo. Foi isso que eu percebi, não é? E depois tudo que o Humberto tentou fazer não funcionou. Dá para discutir também algumas decisões que ele tomou, principalmente depois da expulsão. Não deu certo, não funcionou. E o que chama muito a atenção é o momento decisivo do campeonato, que algumas peças elas caíram muito de produção. E isso só internamente o técnico vai dar ou não jeito e vai detectar ou não o que está acontecendo. Nitidamente, vários jogadores não estão jogando o que na maioria das partidas nós vimos no campeonato. Eu estou falando do Bueno, eu estou falando do Bruno José, do João Vitor, do Bruno Mendes, do Derek, até depois que o Derek entrou, até achei que ele entrou bem. E outras peças, né? Repito, eu fiquei com a impressão, eu posso até mudar de opinião, tá, gente? E eu não concordo com o que disse o Diogo Matheus. Eu estou falando pontualmente da expulsão, mas essa coisa de toda hora que perde, tropeça, jogar tudo nas costas da arbitragem, não é verdade. Não é verdade. Se eu disser isso nesse momento aqui, eu vou estar eu vou tapar o sol com a peneira. O time parou de jogar. Eu não sei se é uma instrução, né? Ele como capitão do time está querendo desviar foco, mas são coisas distintas, não é? No gol, por exemplo, do Botafogo, houve uma falha coletiva, desde a bola perdida até a recomposição de marcação, até o gol quase dentro da pequena área do Botafogo. Isso não pode acontecer. De jeito nenhum, não pode acontecer. O gol do Bruno José perdido não pode acontecer. Nessa altura do campeonato não cabe mais esse tipo de erro. É isso que está acontecendo. Agora, eu fiquei com a impressão que o jogador do Botafogo, ele tropeçou nas próprias pernas. Eu vou repetir. Eu não quero direcionar nenhum tipo de desculpa da derrota para esse lance, mas a expulsão mudou a cara do jogo. Se tem 11 contra 11, eu tenho convicção que o Guarani não perdia. Essa é a minha opinião, não é? E a expulsão é muito questionável. Aí ficar dizendo que está encomendado, porque isso aí é um grande exagero e eu não vou compactuar com isso. Houve um erro da arbitragem, como já tem acontecido de maneira corriqueira. Teve todo o segundo tempo, uma série para o Guarani não tomar o gol, por exemplo, porque não ficou com um empate. Então, tem várias teses, né? E essas teses, eu só tenho uma para explicar. O time caiu de produção.
E as decisões do Humberto Louser, nas últimas 2 partidas, não têm me agradado. É isso que está acontecendo. E você vê a competência do time nessa altura do campeonato. O time é bom, é regular, tem condição de subir ainda, não é? Eu acho que tem, essa condição ela é clara e cristalina, mas se as peças principais não voltarem a jogar, não tem jeito. O time caiu de produção, isso é fato, isso está constatado, não é eu acho. É só pegar os dados estatísticos, assistir o jogo do Guarani e comparar com 10 rodadas atrás, vocês vão perceber claramente que o time não é mais o mesmo. Por quê? Uns dizem porque aconteceram várias renovações com antecedência e os caras pararam de correr. Não acredito. Outros dizem que aqueles que não foram procurados para fazer renovação estão desanimados. Não acredito. Outra tese, já dita pelo nosso ouvinte, que eu respeito muito, mas não concordo. O Guarani não quer subir. Não é tarefa. A diretoria acha perigoso ou não quer porque custa muito caro e vai cair no ano seguinte. Não acredito. Então, é a história do avião, né? Eu sempre uso, né, esse comparativo porque ele cabe. Um avião não cai por um motivo único ou um só motivo. São várias situações, fazendo aí o comparativo com o time do Guarani, que não estão funcionando. A principal é que as principais peças do time pararam de jogar ou estão jogando menos do que estavam jogando. Numa fase tão equilibrada do campeonato, faz diferença. Uma bola parada, um lance individual do João Vitor, um gol dentro da área do Bruno José que tem perdido, não é? Uma organização com maestria, como sempre foi, do Bueno, não tem acontecido. Gols de falta do Diogo Matheus, tudo isso não parou de acontecer. E não poderia ter parado de acontecer. Agora é a hora do time mostrar o seu real valor, e não está acontecendo. Vamos ver e acompanhar nas 4 últimas partidas o que o time apresenta. Por enquanto, esse futebol não vai levar o Guarani para a Série A. Vai ter que retomar a partir do próximo jogo. Será que vai? Vamos aguardar. São 18h18 em Campinas. Para tudo agora para a gente falar sobre Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Porque uma coisa a gente não discute: a segurança da nossa família é prioridade máxima. Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira, faça a troca conforme o indicado lá no manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. São mais de 50 anos no mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, desempenho e tecnologia, sempre buscando soluções inovadoras para cuidar do seu veículo. Quer saber mais? Então acesse paraflu.com.br e escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. E para você, Tigrão, o Guarani perdeu 1-0 para a equipe do Botafogo. Em algum momento, o Guarani deu mostras de que poderia sair de campo com algum outro resultado que não a derrota em Tigrão. Deu mostras sim, deu mostras. Começou bem o jogo, subiu bem as suas linhas, estava agressivo, estava variando as jogadas, estava jogando verticalmente. Até 15 minutos, o Guarani deu impressão, eu até falei isso na nossa transmissão pela TV Bandeirantes para todo o Brasil. Olha, se o Botafogo não mudar a sua maneira de jogar e o seu posicionamento, ele vai tomar o gol já, porque o Botafogo estava espremido e com as linhas muito atrás e não reagia à pressão que o Guarani exercia. Só que de uma hora para outra o Botafogo subiu um pouquinho, acho que o Chamusca também percebeu, o Botafogo saiu um pouco, começou a ficar com a bola e aí equilibrou a partida ainda com 11 contra 11, antes da expulsão do Lucão, né? Então,
Eu acho que aquele começo de jogo trouxe a torcida junto, a torcida percebeu que o time estava atento, ligado, mas aí o time começou a dar sinais, demonstrações várias de desequilíbrio emocional. E eu, sinceramente, falei isso na transmissão, já falei hoje na nossa programação também. Eu até agora estou sem entender o real motivo para acontecer isso. Essa pilha toda que o time estava, essa falta de tranquilidade, e discutindo companheiro com companheiro, e discutindo com o adversário, e discutindo com a arbitragem. E aí o Diogo Matheus, que falou tão mal da arbitragem aí agora, e eu acho que a arbitragem não foi bem, mas não foi bem dos dois lados. Ainda em 0-0, ainda com os dois times com 11 jogadores, ele deu uma entrada que, se o VAR chama, ele teria sido expulso. Teria sido expulso. Com a perna alta, com a sola alta, arrancou a caneleira do companheiro de profissão por cima da bola. Desequilíbrio, uma falta de meio de campo. E o Diogo Matheus é um cara tranquilo, é um cara sossegado. Vejam a pilha que ele estava depois do jogo. É um cara ponderado, sempre dá boas entrevistas, muito bom jogador. Então, eu fiquei sem entender. Eu acho que esse, primeiro, foi um fator que atrapalhou o Guarani, apesar dele ter dado pinta no comecinho que poderia vencer. E claro que a expulsão a 35 minutos do Lucão. Li muita bobagem aí na internet. Teve até um cara, ou dois, no máximo, citando que eu disse na transmissão que não houve a falta. Eu não disse isso em momento algum. Eu apenas disse o seguinte: quando o juiz aplica um cartão vermelho direto, é passível de revisão de troca de cor. É passível. E é para isso que existe o VAR. E nesse ponto, o Diogo Matheus tem razão. Ora, se deu o vermelho direto, e eu acho que foi um lance de trança-perna, até acho que ocorreu a falta. Mas existem faltas e faltas. Não, mas era uma ação ofensiva promissora. E vertical e no sentido do gol. Ela poderia ser promissora. Se o cara está correndo para a linha lateral e acontecesse a mesma falta, não aconteceria a expulsão. Isso é claro na regra, né? Aquele negócio de último homem, porque era o último homem, isso não existe. Não existe. O último homem é a modalidade da jogada. É a ação progressiva no sentido do gol e um lance de eminente perigo. E era o caso, porque o jogador do Botafogo coloca a bola à frente. E o Lucão perde na velocidade. Acho que deveria ter acelerado um pouquinho mais, tentar andar ombro a ombro, para não caracterizar a falta. Mas, enfim, muita gente dizendo, porque está dizendo que não... Ninguém disse que não foi falta. Eu acho que era um lance de revisão. Toda vez que tem um cartão vermelho direto, se ele não for, assim, algo muito assintoso, mas muito visível, você tem que dar uma olhada. Por isso que hoje tem a revisão. Senão pode desativar a revisão. Como teria que ter dado uma olhada também na falta do Diogo Matheus. Então o VAR estava inerte. Aliás, ele não chamou em nenhuma vez, para nenhum tipo de lance. Nem no gol do Botafogo, que foi no finalzinho, nem nos lances num lance de cartão vermelho, nem num lance de cartão amarelo que poderia. Então poderia, por exemplo, o cartão do Lucão ser trocado de vermelho para amarelo, ou até ser anulado. E poderia tranquilamente o cartão do Diogo Matheus ser invertido. Nem me lembro aqui se ele tomou ou não o cartão. Poderia ter dado o cartão vermelho, porque a entrada foi muito forte, excessiva, desproporcional e desnecessária. Então, essas atitudes de um time que vinha bem, que vinha para um jogo decisivo, que em caso de vitória estaria dentro do G4, olha aí, ficou a 2 pontos, ganharia 3, estaria dentro. Tudo isso me sinaliza na direção de que essa parte emocional tem que ser ajustada, sob pena de custar aí para o Guarani a permanência na Série B, ele que estava com 1,5 pé ou mais do que isso na Série A 2 ou 3 rodadas atrás. Ficou mais difícil? Claro que ficou mais difícil, mas está na mão do Guarani ainda, por incrível que pareça. Quando a gente dá uma olhada na tabela, tem um jogo aqui
Tem um jogo aqui entre Mirassol e Sport. Esse jogo é em Mirassol. Essa é a próxima rodada agora, 35ª. E tem um jogo em Goiânia, entre Atlético Goianiense e Novo Horizontino, que é sopa no mel aqui, é confronto direto. Então o Guarani ainda precisa fazer a parte dele. Por exemplo, Atlético Goianiense e Novo Horizontino. Só para dar uma ideia, tá? O Novo Horizontino, hoje, é o sexto, 56 pontos. O Guarani é o sétimo, 55 pontos. O Atlético Goianiense tem 59. Mesmo que perder e o Guarani ganhar da equipe do Londrina, o Guarani não ultrapassa o Atlético Goianiense. Mas no caso de uma vitória do Atlético Goianiense, o Guarani ganhando, ele pode passar num galope só, dependendo dos outros resultados, ele pode passar Novo Horizontino, Juventude e Criciúma. Veja só. Então tá tudo em aberto ainda. Por isso que eu também não concordo com atitudes de violência e foguete sendo jogado na direção do centro administrativo do Guarani. Não pode, né, gente? Não pode. Juventude tem 57, o Criciúma tem 57, né? Aí você vê a tabela de jogos, ela é complicada para todo mundo, porque agora afunilou. Juventude pega o Ituano em casa. É para ganhar? Não sei. O Ituano também tá penduradíssimo. O Criciúma, esse tem uma molezona, né? Já é amanhã o jogo. Amanhã, dia 31. Ah, não é não. Não é não. Só um minutinho. Só um momentinho. O Criciúma, ele já pega na próxima rodada, é isso mesmo. Ele pega a equipe do Criciúma, do ABC em casa. Olha só, esse é um jogo fácil. Já o Juventude tem essa pegada aí com o Ituano. Já o Novo Horizontino tem que pegar o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Então tá tudo em aberto. Eu acho que tem que acertar a cabeça, Batista. E você já feriu o assunto aí com propriedade e até a matéria com números e exemplos e com a demonstração dos números dos gols, está no portal Carlos Batista. O que é? O Guarani parou de marcar gols, cara. Não pode ficar um jejum assim, um time realizador como esse, tanto tempo sem marcar gols. Então não é só o Bruninho que perdeu a posição ou saiu porque está contundido, tem isso também, mas já vinha caindo de produção. Você tem o Bruninho, você tem o Bruno Mendes, quando entra não resolve, você tem o Derek, que se movimenta mais, mas parou de fazer gol, você tem o João Vitor, que é um jogador interessantíssimo, mas que marca poucos gols. Você tem o Regis, que era um dos artilheiros da equipe no ano passado e que não marca gol nem por reza brava, marcou um aí na estreia contra o Avaí, de pênalti. E parou nisso. E também não joga. Aí você tem uma infelicidade para mim do Humberto, que não precisa provar a sua competência para ninguém. A campanha está aí para provar a competência dele. Mas foi infeliz, para mim errou. Quando perde o Lucão, tem 3 atacantes, tem o Bruno José, tem o Bruno Mendes e tem o João Vitor. Muito bem. E tem 2 volantes, né? Os 2 Matheus, Barbosa, né? E o Bueno. Muito bem, 2 volantes. E fecha esse tripé com o Regis. Perde o zagueiro central, tendo 3 atacantes, ele tira o cara da ligação, mas o Regis não estava bem, concordo. Não estava bem. Mas veja taticamente o que aconteceu. Ele ficou com 2 volantes armando 3 atacantes. O que aconteceu com o Guarani? Sumiu, desapareceu. Ele poderia ter mantido um pouco mais o Regis, poderia ter tirado um dos atacantes a escolher, ninguém estava bem. E depois, se não funcionasse com o Regis, com 2 atacantes à frente, ele tinha o Isaac no banco para tentar fazer a transição. Aliás, o Isaac perdeu muito espaço, não entra mais. Por que isso? O que aconteceu? Será que o Regis está jogando tanto? Será que o Bruninho está jogando tanto? Então, é um conjunto realmente de fatores, né? E o Guarani deu uma deslizada brava
deu uma marcada de toca impressionante, perdeu para os seus nervos, perdeu para o seu desequilíbrio e perdeu para sua total falta de tranquilidade. E o Botafogo, que veio de franco atirador, já tinha escapado, não caía mais e não subia mais, tem nada com isso, ficou com 1 a mais, segundo tempo só deu o Botafogo e acabou ganhando. Tá tudo perdido? Não, absolutamente. Mostrei aqui os confrontos. Esse confronto do Atlético Goianiense e Novo Horizontino em Goiânia pode resolver a vida do Guarani em caso de vitória em Londrina. É jogo duro em Londrina. O Londrina ganhou. Estava moribundo. Agora já abriu os olhos. Já está todo assanhadão o Londrina de novo para permanecer. Vai ser uma guerra lá na sexta-feira. Mas, espera um pouquinho. Se você quer subir, como é que você fica uma sequência de 4 jogos sem vencer e vai chegar no 5º? Não dá, né, companheiro? E vindo de uma derrota em casa contra um time que estava lá atrás. Para mim, uma baita de uma zebra. Mas nós não podemos tirar os méritos do Botafogo jamais. Se o Guarani ficou com 1 a menos, o problema é dele, Guarani, o problema é da arbitragem. Botafogo não tem nada com isso. Foi lá e ganhou o jogo. Então tá na mão do Guarani ainda, na minha maneira de ver. Tá na mão. Não depende de nada, só dele. Agora, não pode entrar em campo e perder pro seu próprio desequilíbrio. Brigar dentro da cozinha de casa. Discutir. Um botar dedo no outro, outro fazer foto para ser expulso. Antes dos 30 minutos, que foi o caso do Diogo Matheus. Então, time nervoso, que parou de fazer gols, que está com os nervos à flor da pele, que parece que se assustou com o tamanho da possibilidade e que tem que agora respirar fundo, olhar cada um no seu próprio espelho e dizer, pera um pouquinho, eu tenho possibilidade de subir, eu quero subir e eu vou subir. Agora, não é o Batista que joga, o CH, eu, o Gleger, o Catarino, o Leandro Bolles, o Edu Pinheiro, nós não jogamos, a gente fica aqui, né, traçando conjecturas, analisando, dando opinião, procurando na medida do possível dar alguns toques de contribuição, que não é função nossa, mas é aquilo que a gente pensa, é o conceito que a gente traçou a respeito do futebol ao longo de tantos anos, e nada mais, a gente não joga. Eles têm que ir lá, e nem a torcida joga. A torcida ajuda na arquibancada, mas ela também não perde gol como perdeu o Bruno José cara a cara. Londrina empatou 1 a 1 com o CRB. Não venceu, empatou. Empatou, mas vinha de vitória, né? Então olha, sobre esse lance... Viu, Batista? Oi. Ele fez 4 pontos nos últimos... Ele fez 4 pontos nos últimos 2 jogos, quer dizer, começa, né, a dar pinta, começa a botar a cabecinha para fora aí do atoleiro, né? Londrina 1, CRB 1, você tem razão. Então, é assim, ó, e ele vinha de um empate heróico contra o Juventude lá dentro de Caxias do Sul, né? Então, cara, são situações que levam vinha de um outro empate com o Avaí. Você vê, não perde mais o Londrina. E sabe o que aconteceu com o Londrina? Ele se botou aí, estava praticamente rebaixado, porque ele é o penúltimo, né? Mas ele tem 27 aí. Ganha do Guarani, cola no Tombense, cola na Chapecoense, cola na Ponte, se ele ganhar o jogo. Então, eu acho que com tudo isso que a gente falou aqui, Batista, a respeito do Guarani, de alguns defeitos, do time ter parado de fazer gol, dessa queda abrupta de produção, mas ainda assim o Guarani é melhor do que o Londrina, só falta perder pro Londrina. Aí não vai subir mesmo. Eu acho que esse é o ponto. Tem que ganhar esse jogo lá e depois ver o que acontece na rodada. Oi, Batista. Falei com o Antônio Rogério Batista do Prado. Ele me auxilia muito, um dos grandes árbitros do país. Não apita mais, mas trabalha no VAR da CBF. Sobre o lance. Aí o jogador do Botafogo, Guilherme Madruga, vem com a bola e o Lucão está no encalço do jogador. Isso. Aí o que o Rogerinho me disse é o seguinte, situação de gol, ou seja, impedir uma oportunidade clara e manifesta de gol. Para isso, a arbitragem considera 4 elementos, os chamados 4Ds.
direção para o gol, domínio ou possibilidade de dominar a bola, defensores que possam disputar a bola e distância para o gol. Desses elementos, o árbitro extrai a resolução. Aplica, portanto, a regra, no caso, a expulsão. E perguntei, o que você achou? E aí o Rogerinho perguntou, concordo com a decisão do árbitro. Então, isso significa que o que aconteceu é um negócio absolutamente normal dentro do futebol. Então, quando existe essa clara e manifesta, oportunidade clara e manifesta de gol, aí o jogador é expulso por interromper essa trajetória. Então, foi isso que aconteceu. A minha dúvida, tá? Um abraço pro Rogerinho, que é um grande cara e entende pra caramba, por isso que tá no ramo até hoje. Bate com a minha opinião. Alguém escreveu aí, não, o Valdemir falou que não foi falta. Não falei isso, não. A minha dúvida é, primeiro, a distância para com o gol era muito grande, mas era uma oportunidade manifesta, acho que é esse o termo técnico, ou seja, chance real de gol. Chance real de gol. Porque o cara ia sair, ele e o goleiro. Ele ia sair, né, cara a cara. O Madruga, que aliás tem pernas compridas. É aquele cara dos golaços lá, né? Guilherme Madruga. Fez bicicleta, fez do meio de campo. O cara já é quase um Pelé. É o seguinte, qual que é a minha dúvida? O Lucão deu o trança-perna mesmo? Ou o Madruga, naquela ansiedade de dar o último tapa para frente, para sair na cara do Pegorari, sair na cara, ele tropeçou na própria perna. Por isso que eu, se tô no VAR, eu dou uma paradinha, congelo, falo pro juiz, espera aí. Porque se ele tropeçou na perna dele mesmo, nem falta seria, o cartão vermelho teria que ser anulado. E eu quero dizer que eu fiquei com essa dúvida. Eu não disse que não foi falta. E eu não disse que, tendo sido caracterizada a falta, que não era lance para expulsão. Eu disse que a cor do cartão poderia ter sido trocada, caso, numa imagem um pouco mais detalhada, e não só na imagem de campo, o juiz, e eu fiquei com essa dúvida, em todos os ângulos que nós tínhamos de replay na transmissão da Bandeirantes, em algum momento eu cheguei a ficar e continuo com essa dúvida de que o Madruga poderia ter tropeçado nele mesmo. Agora, se você vai lá, congela, frame em 1, frame em 2, puxa, volta, de trás, de frente, de cima, de ladinho, você vai falar, ó, não tocou. Ou tocou, tá tudo certo. Cartão vermelho mantido, bate a falta. Agora, você tem o VAR, ele não recomenda a revisão num lance de cartão vermelho direto? Num lance de dúvida? É só isso que eu queria colocar. Como coloquei também que o VAR deveria ter chamado no lance do Diogo Matheus. Só isso. Mas a minha opinião, sem eu ser juiz de futebol e nunca apitei, nem briga de galo, até porque isso é proibido, eu nunca apitei. Mas a gente tá nesse negócio aqui faz tempo, houve especialistas, e um dos especialistas que eu mais ouço é o Rogerinho. Eu acho que já que tem o VAR, custa essa nota aí, esse monte de gente envolvida, num lance de cartão vermelho direto, pô, vai lá dar uma olhadinha, cara. Nesse caso, o que diz o Rogerinho é que é a primeira situação a ser checada, é se, na ocasião, exatamente se houve ou não a infração. Essa é a primeira condição a ser checada. E por que não se checou? O VAR analisar que não houve a infração, aí ele chama o árbitro para ver. E por que ele não chamou para uma conferência? Já que foi cartão vermelho direto? O VAR considerou que houve a infração. Ah, então, mas então ele considera e só prevalece a opinião dele? E o juiz estava longe? Todos os cartões vermelhos são checados pelo VAR. É uma situação protocolar. Cartão vermelho, o VAR checa e recomenda a análise ou não. Esse é o protocolo. Nesse caso, o VAR analisou que a infração aconteceu e era lance para cartão vermelho. Eu só não vou dizer que o VAR errou, porque não foi falta. Eu não tenho elementos para isso. Eu não vou ser
mais realista. Então, do que numa o Rei. situação como essa, você tem que acreditar no VAR, né? Que tem todos os elementos lá de análise. Se você não tem condição de analisar, ficou em dúvida e tem equipamento que analisou e deu que é infração, então aí... E quem que é a decisão soberana? A decisão soberana é do árbitro, árbitro de campo. E o que nós vimos no jogo entre Ponte e Mirassol no Moisés Lucarelli? No pênalti anotado contra a barriga do Matheus Silva. O VAR falou, cara, não pegou no braço. Não, mas pra mim pegou, é pênalti. Então, eu acho que se você tem um colegiado, hoje você não tem mais um árbitro. Você tem um colegiado de arbitragem. E se é um lance que suscita alguma dúvida e foi cartão vermelho direto, o VAR olhou e falou, não, tá certinho. Ora, não mandaria o bom senso, já que eles param por qualquer bobagem, e às vezes o VAR para e altera o que estava certo? Não seria o caso, por ter sido tão sutil, de falar, olha, a gente aqui está até achando que foi, mas é melhor você dar uma olhada que o rei da arbitragem é você. O voto soberano, o voto de Minerva é o seu. Então, tem hora que o VAR chama só para encher o saco. Só para encher o saco. Sabe a impressão que eu fico? De que os caras do VAR às vezes não estão muito afim, sabe? Fala, deixa seguir, pô, já deu. Sabe? O salgadinho lá deve estar legal, sabe aquele negócio? E tem a hora que o VAR chama mais do que o necessário. Então é uma questão de critério. Só isso. Eu não estou dizendo aqui que não houve a falta. E eu acho que o VAR não errou e nem o juiz errou de ter dado a falta. Eu acho que o VAR errou de não ter sido um pouco mais previdente, de ter solicitado a revisão também do árbitro. Só isso, nada mais que isso. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas desenvolveu uma linha completa de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis aqui da região de Campinas. Campinas e toda a região, né? E se você tiver alguma dúvida, dá uma entrada lá no site. É aromadazervas.com.br. Tá tudo lá e tá tudo explicadinho. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aí, sensacional. É da família Sato, Sato pai, que é o Antônio Sato, e o Sato filho, que é o Glauco Sato. Aroma das Ervas. 18 horas e 44 minutos, intervalo, e voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com.
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Nesse mês a promoção é imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassa a partir de R$ 9,99. Tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. A Aeropisos, 3 lojas em Campinas. A Aerozap 19 98315 0091. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 48 minutos em Campinas. Ouvinte participando conosco. Batista Humberto Louser tem que parar com essa ideia de propor o jogo e sair tocando a bola lá de trás. Quem gosta disso é o time adversário. E entra jogo, sai jogo e ele não para com essa ideia. E como consequência, o time não ganha jogo porque perde a bola muito rápido. Tem que parar com essa teimosia. Quem é o cidadão aqui assinou, não assinou, hein? Manda o seu nominho. Ah, sim. Tiago Pansani. Ô, Tiago Pansani. Olha, Pansani. Lá em São Joaquim da Barra tinha um empório. Empório Pansani. Vendia um monte de coisa, né? Esses empórios modernos vendem bebidas e tal. Lá não, lá era armarinhos, parafuso, porca, arruela, consertava liquidificador, essas coisas. Será que você é da família Pansani, já falecido, né? Mas a família continua tocando lá o Empório Pansani até hoje, em São Joaquim da Barra. Fica ali, próximo a Ribeirão Preto, pela Anhanguera. Abraço para você, Tiago Pansani, muito obrigado. O Batista. É uma situação essa que é modismo. O futebol vive de modismo. E o técnico que não entra no modismo, ele é considerado ultrapassado. Esse negócio de propor o jogo, sair com essa bola dominada lá de trás e envolvendo o goleiro. Antigamente, para ser bom goleiro, o cara tinha que pegar as bolas, né? Fazer defesas. Hoje o goleiro tem que jogar com os pés, tem que ser completo. E aí, numa dessa, a casa pode cair.
e na maioria das vezes não acontece absolutamente nada com essa bola que sai sendo tocada lá de trás. Mas já teve várias oportunidades que o time com essa história aí acabou tomando gol. Pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Não, é exatamente em cima disso daí. O ouvinte disse, tem que parar com esse negócio de propor o jogo, de ficar saindo, tem que sair tocando. Mas saindo tocando de trás também se propõe o jogo. Só não pode ficar com toque lateral, né? Tem que pegar a bola e sair tocando mesmo. Chutão, em poucas vezes resolve. Poucas vezes. Agora, ficar tocando improdutivamente, como o Guarani fez em alguns momentos do primeiro tempo, e também do segundo, toca lateralmente, fica correndo o risco de perder a bola. A marcação do Botafogo, depois que ficou com um a mais, alta. E você ali num perereco para não perder a bola. E depois dá o chutão, depois que o Botafogo já se arrumou. Então, sair tocando, eu sou sempre a favor. Mas não tocar por tocar, pelo modismo que você falou aí. Não. De forma nenhuma. Você tem que tocar a bola progressivamente. E se for correr algum risco na defesa, esse risco tem que ser mediante um ensaio muito grande. Muito grande. Muito bem ensaiado e com jogadores preparados para isso. Tem jogador que não tem habilidade para sair com esse toque refinado. Então, se não tem, sai com toques mais longos e tirando o mais rapidamente possível a bola de lá de trás, sem necessariamente dando chutão. É o que eu penso, dá para propor o jogo dando chutão, eu sou contra, e dá para propor o jogo saindo tocando, mas saindo tocando objetivamente. E um recorte rápido aí para você. Nos últimos 18 pontos, o Guarani ganhou 6. Dos últimos 18, 6 pontos. Isso dá exatamente 33,3, né? 1/3. E aí, veja o que o Guarani tem que mudar urgentemente nas 4 partidas. Se ele fizer esse índice, que eu acho muito baixo, mas fez nos últimos 6 jogos, ele vai fazer mais 4. Mais 4 pontos em 12. Um pouquinho menos que isso. 4 pontos. Vai chegar a 59, aí não sobe. Então tem que reverter esse recorte das últimas 6 rodadas. E dá para reverter? Claro que dá. Já no próximo jogo já dá para reverter. Mas com esse percentual de aproveitamento das últimas 6 rodadas, o Guarani vai chegar a 59. E esse ano aqui, 59, esqueçam, não vai subir. Porque é um campeonato que tem o coeficiente mais alto em função de não ter ninguém que tenha disparado, como, por exemplo, disparou o Cruzeiro no ano passado. Vem para Aeropisos. Neste mês de outubro, a promoção está imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99 o metro quadrado. Argamassas a partir de R$ 9,99. Pisos a partir de R$ 16,99 o metro quadrado. Promoção para pagamento à vista, tá? Ou então consulte outras opções de pagamento também. Pode inclusive fazer a consulta no Aeropisos, no Aerozap da Aeropisos. O número é 19, que é o código de área. E o número 983150091. Vou repetir. 19, o código de área. 983150091. Na Aeropisos você também encontra tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. Todos os produtos com uma mega oferta para você. Nas 3 lojas de Campinas, tá bom? Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos. Avenida John Boy do Lope, 8200, no Satélite Íris. E também na Rua Federico Renganeschi, número 13, região do Ouro Verde. Aerozap 19, que é o código de área, e o número 983150091. Siga também no Instagram,
@Aeropisos. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. 18h55, ouvinte no ar. Boa tarde a todos, boa tarde pessoal da bancada. Jean de Campinas, Parque Universitário no momento. Tá eu e meu filhão João Batista aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem que tem mais possibilidade de cair, a Ponte ou o Guarani subir? Qual das duas possibilidades pode acontecer? Jean de Campinas, boa tarde. As duas possibilidades são absolutamente reais, né? Guarani de subir e a Ponte de permanecer na Série B. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. A verdade é uma só, a torcida do Guarani é muito chata, né? Não vai no estádio, vai lá os 8.500 que estão confiando ainda no acesso, aí vem com o discurso de que o Guarani não quer subir, que o CA é não sei o quê, que os jogadores, que até ontem os jogadores eram bons. O CA ninguém se falava nada. Chega disso, já cansou. O que precisa é apoiar, é ir lá aderir. Se não tem estrutura, vamos fazer nossa parte. Vamos aderir na questão aí do sócio torcedor, do sócio campeão e parar de reclamar. E mais, ainda eu vejo o acesso como possível, como palpável e viável para nós. Então, e eu tenho notícia em off, claro, que o Guarani paga bicho por vitória. Então, como que não está contribuindo para subir? Então é isso, eu vou fazer um esforço de ir nos 2 jogos, tô cogitando de ir para Londrina com meu filho, e eu não vou desistir, é o que você falou, Batista. Enquanto tiver chance, vamos apoiar, vamos batalhar por ela. Parabéns, ouvinte, pelo depoimento. Esse é o pensamento. Tem chance, vai lutar até o fim. Quem desistiu, aí esse é o derrotado. Esse já foi derrotado, porque ele desistiu. Só uma correção, nos últimos 6 jogos foram apenas 5 pontos, né? O Tigrão falou 6, mas 5 pontos nos últimos 18, o que dá os 33% de aproveitamento. Aproveitamento realmente muito ruim. Batista, por favor, me explica uma coisa. O campeão da Série C vai para a Copa do Brasil direto. José Inácio de Praia Grande. Não, Série C não, né? Campeão da Série B vai direto para a segunda fase da Copa do Brasil, 8ª de final. Série C não, é a Série B que vai direto. 18h58 em Campinas. Vamos aos temas do dia. São assuntos que não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe um tema e coloca no programa a opinião dele. Tema 1. Após vice da Copa Sul-Americana, Fortaleza desembarca na capital com festa da torcida no aeroporto. Delegação recebeu o apoio dos torcedores no retorno à Fortaleza. Leão do Pici volta a campo nesta quarta-feira contra o Atlético Mineiro. A equipe do Fortaleza enfrentou a LDU, empatou no tempo normal, perdeu nos pênaltis 4-3 e voltou, portanto, com o vice-campeonato e foi recebido com festa em Fortaleza. Notícia 2. Messi conquista a bola de ouro pela 8ª vez na carreira. Cristiano Ronaldo fica fora da lista pela primeira vez após 20 anos. Craque português era indicado entre os finalistas em todos os anos desde 2003. Má temporada, Copa do Mundo apagada, tudo isso pesou, né, na não aparição do atacante no Bola de Ouro. Notícia 3. Jogo entre Marseille e Lyon é adiado após ataque a ônibus deixar técnico Fábio Grosso ensanguentado. Veículo do Lyon foi apedrejado por torcedores rivais na chegada ao Velodrome. Jogo válido pelo campeonato francês. Vamos lá, CH, eu começo com você. Qual é o assunto que você escolhe para colocar no programa de hoje, a sua opinião? A conquista do Messi
pela 8ª vez na carreira, a conquista de mais um ano como bola de ouro. Absolutamente correto. Pela Copa do Mundo que ele fez, era o único título que faltava ao craque Messi, e ele está absolutamente imortalizado pelas conquistas, pela carreira sem polêmica, não é? Jogando futebol, muito discreto, profissional, e eu espero sinceramente que, além de ter visto a 8ª bola de ouro justa que ele venceu, que ele ganhou pelo seu esforço e competência, que ele nos dê a oportunidade de vê-lo em mais uma Copa do Mundo. Eu espero. Ele deixa no ar a sua participação, mas eu estou torcendo muito para que na próxima Copa do Mundo ele esteja em campo, para que nós, amantes do futebol, possamos ver mais um bocadinho dele, porque vai já terminar a carreira dele e vai deixar muita saudade o monstro sagrado Lionel Messi. E para você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu e estudou para colocar hoje a sua opinião? Não, tá estudadíssimo. O Batista, quero parabenizar a torcida do Fortaleza. Aqui no Brasil, uma equipe mediana e uma equipe emergente e muito bem administrada como é o Fortaleza, quando ganha um vice-campeonato, na maioria das vezes, ou mesmo uma equipe grande, um vice-campeonato de um campeonato tão importante como é a Sul-Americana, ele é considerado rebaixado. É considerado lanterna. Aqui no Brasil, segundo colocado e último tem o mesmo peso. Eu acho isso errado. Errado, absolutamente errado. A Ponte, por exemplo, em 2013, fez uma campanha espetacular na Copa Sul-Americana, tirando Vélez da Argentina, tirando São Paulo dentro do Morumbi, né? Para chegar à final, entre outras peripécias, façanhas, que a Ponte alcançou, mesmo estando na oportunidade muito mal, no Campeonato Brasileiro, e acabou sendo rebaixada. Mas me parece, na época, que houve uma prioridade, e o time do Jorginho chegou, né, com o Endel, lateral esquerdo, jogando muito, Fernando Bob, entre outros jogadores. E aí, a Ponte ganhou a condição de finalista, foi na Argentina, empatou a primeira no Pacaembu 1-1 e perdeu de 2-0 lá em Lanús, nós estávamos lá. E clima total de velório. Mas é porque a Ponte precisava de um título, ainda mais um título internacional. É doído. Mas eu não vejo ninguém dizer que a Ponte é campeã sul-americana. Ninguém. Absolutamente ninguém. Nem nós aqui. Não estou criticando nossos colegas de outras mídias, de outras praças. Não. Estou também fazendo uma autocrítica. Será que não era para ser mais reverenciado esta conquista, este feito da Ponte em 2013? Mas é que o rebaixamento no Brasileiro empanou o brilho da campanha na Sul-Americana. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. São campeonatos diferentes. Foi a primeira vez ou a segunda vez que a Ponte disputou um campeonato internacional. Acho que é a primeira. Campeonato desse peso. Não é torneinho, caça-níquel, amistosinho que vale uma tacinha aí de lata. Não é isso. Campeonato continental. Com grandes clubes, inclusive o São Paulo. Um tricampeão de Libertadores. Um tricampeão mundial. Um Vélez da Argentina, Vélez Sarsfield. E a Ponte foi atropelando, foi indo, começou meio insegura e foi finalista. E nós nunca mais falamos, só quando vem, temos que criticar o Jorginho porque ele pôs o Magal. Eu estou me incluindo, viu? Estou me penitenciando aqui no ar. Porque pôs o Magal no meio, pôs o Fernando Bob de lateral esquerdo, no lugar do Endel, que estava suspenso, e aí ele perdeu o jogo. Poxa, mas e a campanha? E o feito? Então eu acho que esse exemplo da torcida do Fortaleza é sensacional. De ter ido lá no aeroporto, de ter feito carreata, de ter acompanhado o ônibus, de ter feito uma belíssima homenagem para o Leão do Psi, que foi lá, não ganhou, não trouxe a taça, mas
representou com muita galhardia e com muita dignidade o futebol brasileiro nessa final de Campeonato Sul-Americana, de Copa Sul-Americana lá no Uruguai. Então, é um exemplo muito legal, que é uma exceção histórica do futebol brasileiro. Eu não me lembro de um outro fato onde tem ocorrido tamanha festa, tamanho reconhecimento e acontecimentos de homenagem para um time que perdeu nos pênaltis, mas perdeu. Parabéns para a torcida do Fortaleza e que esse exemplo possa ser seguido em oportunidades futuras por outras grandes torcidas do futebol brasileiro, como grande é a torcida do Fortaleza. Só uma correção, a final foi em Quito, no Equador, né? Foi Quito. LDU. LDU. Do Equador e não Uruguai. Não foi no Uruguai não, Quito, é verdade. Eu cometi um ato falho aqui, e com altitude e tudo, né, Batista? Sim. Quito tem quase 4 mil metros de altitude, salvo engano aqui, mas é na faixa dos 4 mil metros. E o Fortaleza foi lá, guerreou, lutou, fez um empate nos 90 minutos e acabou perdendo nos pênaltis, numa fatalidade de pênaltis. Como nós perdemos a classificação na Copa do Mundo de 86, com a bola batendo nas costas do Carlos, que bateu na trave, nas costas dele e entrou. Fez uma baita de uma Copa do Mundo o goleiro Carlos. Olha o que é a memória e às vezes essa angústia que fica às vezes amarrada na garganta, presa na garganta e que gera injustiça do torcedor brasileiro, muito mais passional do que racional. Ninguém lembra da Copa do Mundo que o Carlos fez. Memorável. Todo mundo lembra só de chamar o Carlos de pé frio, porque a bola bateu nas costas dele e entrou. Meu Deus do céu. Mas foi em Quito realmente, o que aumenta ainda mais o valor do vice-campeonato do jeito que aconteceu por parte do Fortaleza. O Fortaleza estava vencendo por 1-0, criou oportunidades. E aí o cara da LDU fez um golaço, né? Um golaço de fora da área, bateu de maneira espetacular, empatou o jogo. Aí nos pênaltis, não tem o que fazer, né? Os pênaltis, aí vale uma série de fatores, controle emocional, que pesa muito, né? Porque o adversário, claro, estava perdendo, empatou, é o que aconteceu com o Guarani aqui em 86 contra o São Paulo. O time que está ganhando e deixa empatar, entra nos pênaltis psicologicamente mais afetado do que o time que conseguiu o empate. E o outro chega, e o que, a contrário, o senso, o que conseguiu o empate, chega mais confiante. E eu que não sou nunca passional, vou dizer para você que aquele cara só acertou aquele chute lá, mas o gol não foi dele. Foi da altitude. Porque na altitude a bola fica mais leve. Ou seja, o ar é rarefeito e o atrito da bola, isso é técnico que eu estou falando, e não sou eu que estou dizendo. Eu vi gente que é do ramo. O atrito da bola com o ar é muito menor, por quê? Porque o ar é mais leve. É rarefeito, tem menos oxigênio. Átomos de oxigênio, e aí a bola fica mais rápida. E aquele filho de uma mãe só acertou aquele chute porque ele tem uma parceria escusa com a altitude. Do contrário, o Fortaleza teria sido campeão. Por isso que a torcida foi lá e carregou os caras nos ombros. Só uma correção, né? Não é 4.000 metros a altitude, sim 2.850. Eu disse que é bastante alto. Sabe quanto que é a altitude de São Paulo? São Paulo. Sim, pode informar. Campinas, tem uma variação pequena, 760 metros. Você já pensou 2.800? Quanto que você tem que subir de montanha, né? Quase 3.000 metros. Não é das mais altas, como La Paz, por exemplo. Mas Quito é bravo também. É chegando na casa dos 3.000 metros. Tá correto? Tá correto. La Paz, Bolívia, 4.000 metros. Perto disso também. E se você for considerar Fortaleza, né? Nível do mar. Nível do mar. Nível do mar. Fortaleza então, fica 16 metros do nível do mar. Então, a diferença é brutal. Então, vamos dizer que são quase 3.000 metros de diferença, porque não tem nem a serrinha que a gente sobe aqui da Imigrantes, né? Para vir para o Planalto Paulista, para vir para a planície de Campinas.
Não tem nem isso. Os caras lá em Fortaleza jogam no nível do mar. Então veja, né? Se fosse mais ou menos sério o negócio, eu não vou estar aqui também, nós vamos ficar até amanhã e não tem tempo. Até porque eu tenho um recado, viu, Tigrão? Peraí. Muito legal, viu? Olha só o recado que eu tenho para você e para os nossos ouvintes. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir o seu sonho, com preço justo e alta qualidade. É parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobomba Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, a referência de sucesso na construção de piscinas para residências e também piscinas de grande porte para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você está precisando, já tem uma piscina e quer reformá-la, pode contar também com a Renova Piscinas. A Renova Piscinas tem mão de obra especializada, tem materiais utilizados, projetos e tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda, viu? Confira lá no site mais informações, renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. Rádio Bandeirantes. 19:12, intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000. Agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência. Novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugra ID. Acesso ao estádio com QR Code. Pagamento com cartão de crédito. Check-in, mais catracas. Desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store. E muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Para você ligado na Rádio Bandeirantes, vamos então com Em Dia com a Bola. Eu destaco o Campeonato Brasileiro da Série B, a rodada que será finalizada hoje, partida importante, principalmente para os times que estão na parte de baixo na tabela de classificação.
Na Arena Condá, 8 da noite, tem Chapecoense e Tombense. Tivemos na última sexta-feira a derrota do Guarani em casa para o Botafogo por 1-0, a vitória do Novo Horizontino sobre a Ponte 2-0. O Ceará venceu o Sport 2-1. O Criciúma bateu o Sampaio 3-0. Ituano e Mirassol empataram por 0-0. Vila Nova venceu o Atlético Goianiense por 2-1. Londrina e CRB empataram por 1-1. Vitória e Juventude empataram por 0-0. Na classificação da Série B, com 34 jogos, Vitória lidera 65, Sport é o segundo 59, o Atlético o terceiro com 59, o Criciúma é o quarto com 57, o Juventude é o quinto também com 57, o Novo Horizontino o sexto com 56, o Guarani é o sétimo colocado com 55 e o Vila Nova é o oitavo colocado com 54 pontos. Ainda sonhando, o Mirassol é o nono colocado com 54. Na parte de baixo, o Ituano é o 14º, 37, Sampaio Correia o 15º, 36, a Ponte ocupa a 16ª colocação com 35. Na zona do rebaixamento estão Chapecoense 33, Tombense 31, Londrina 27 e o ABC já rebaixado com apenas 21 pontos. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, estes foram os jogos. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, vamos aos resultados. No sábado, o Palmeiras bateu o Bahia por 1-0. O América perdeu para o Grêmio 3-4. O Atlético Mineiro venceu o Fluminense 2-0. Goiás e Vasco empataram por 1-1. Mesmo placar de Atlético Paranaense, São Paulo, Corinthians e Santos. O Inter perdeu em casa para o Coritiba 4-3. E o Botafogo perdeu em casa para o Cuiabá por 1-0. Lembrando que o jogo entre Flamengo e Red Bull foi adiado. Botafogo lidera 59, um jogo a menos em relação ao Palmeiras, que é o segundo colocado com 53 pontos. O Red Bull é o terceiro com 52, um jogo a menos. O Grêmio é o quarto com 50 pontos. Na zona do rebaixamento, o Goiás tem 32, o Vasco 31, o Coritiba 23 e o América 19. O Santos é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 34 pontos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 19 horas e 19 minutos em Campinas. Quero pedir desculpas ao Tigrão e o nosso ouvinte também, né? E quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tigrão estava correto quando ele falou que a final foi no Uruguai. Eu fiz uma correção, mas a culpa foi minha. Informei errado, peço desculpas. Afinal, realmente foi no Uruguai, em Punta del Este, e não em Quito, no Equador. Falamos de altitude. O Tigrão deu uma aula de conhecimento sobre altitude, mas afinal, realmente foi no Uruguai e não em Quito, no Equador. Peço perdão a todos que ficaram com o ouvido irritado ouvindo a informação equivocada. E o pior de tudo é que eu tinha convicção, porque eu vi o jogo, mas sabe como é que é, né? Sábado à tarde de folga, à noite, né? Entendeu? Eu falei, vai que eu achei que era Maldonado, não é nem Ponta del Este, é Maldonado, que é na região turística
de Punta del Este, né? Ali é praticamente a mesma região, só que Maldonado tem 513 metros de altitude. Aí já não dá para reclamar da altitude. Vamos devolver os méritos aí pro cara que chutou. Foi nada de bola mais leve, de ar mais rarefeito, nada disso. É que ele pegou na veia mesmo e empatou o jogo de forma sensacional. Mas acontece, CB, acontece. Principalmente depois do 6.4 turbo. Eu também erro. Afinal, sou ser humano. Atenção, ganhadores da UESCO, a belíssima ferramenta UESCO. Atenção, hein? Marcos Vigani de Vuono, ganhador no apito final com incomparável Edu Pinheiro. Ganhou no dia 27 de outubro. Marcos Vigani de Vuono. Douglas C. Lima ganhou a furadeira UESCO no Instagram. O sorteio foi feito exatamente agora. Sorteio nesta segunda-feira, dia 30 de outubro. Douglas C. Lima. A produção vai entrar em contato com vocês para marcar direitinho a vinda aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, para retirarem a sede principal aqui da Bandeirantes. 2.400 metros de construção, abrigando 4 emissoras de rádio, uma de televisão e um portal. Então você virá aqui para a retirada e a produção vai entrar em contato. E se você quiser concorrer, você que ainda não ganhou, continue participando e boa sorte para você. 1922, ouvinte participando conosco. Análise do Tigrão. Lei do impedimento. Não vai dar, hein? Ele mandou aqui um link pro YouTube explicando sobre lei do impedimento. Não abre, aqui não abre, tá bom? Não tem jeito. Boa noite a todos. O Guarani Futebol Clube, quando a gente pensa que não vai, vai. Quando a gente pensa que vai, não vai. Diz aqui o Carlos. Abraço para você, bonito nome, hein? Parabéns pelo seu nome. Muito obrigado aí pela sua participação. Diz aqui o ouvinte, vários ouvintes, né, informando aqui que a final foi no Uruguai. Já fiz aqui a correção, tá bom? Todos que mandaram aqui. Batista e Tigrão, tem um forró que tem um refrão que fala na capital do Equador. A capital do Equador é Quito. Nunca mudou e sempre Quito. Edivalmir Massa. Nossa, nunca ouvi isso não, Edivalmir. De qualquer maneira, um abraço para você, muito obrigado, hein? Boa noite, Batista. Vergonhoso Diogo Matheus falar que o time lutou o tempo todo para de mimimi e vamos jogar bola. Um abraço, Vanderlei, Itajaí, Campinas. Muito obrigado, Vanderlei. Batista, boa noite. Pergunte ao senhor Valdemir Gomes se ele ainda acha que o Mirassol é carta fora do baralho, porque ele acha que os caras lá tá no páreo. Os caras lá tá no páreo. Tá se referindo ao Guarani, né? E aí, Tigrão, o ouvinte quer a sua análise. Ivanildo Felipe de Oliveira. Opa, Ivanildo, um abraço para você, um abraço pro Yamarino também. Grande amigo que também tinha falado aqui a respeito da final lá no Uruguai. Então, eu não entendi direito a pergunta dele. Ele está me perguntando se eu continuo achando que o Mirassol está fora do páreo? Se é essa a pergunta, sim, continuo achando. Mas ele quer uma comparação, né, com o Guarani. Você acha que o Mirassol está fora. E por que você acha que o Guarani está dentro, está no páreo? Porque eu acho que o momento do Guarani é melhor, porque eu acho que o Guarani vem numa sequência, aí, num recorte de 6 jogos ruim, em termos de pontuação e de desempenho, mas a campanha do Guarani é muito mais sólida. A campanha do Guarani é uma campanha que me inspira a dizer isso, e eu acho o elenco do Guarani também
melhor do que o elenco do Mirassol, apenas isso, né? O Guarani tem 55 pontos e o Mirassol tem 54. E eu fazendo uma análise da tabela, só que o Guarani tem 3 times que ele precisa ultrapassar. 3. Novo Horizontino, Juventude e Criciúma, para ficar em quarto. O Mirassol tem que ultrapassar Vila Nova, Guarani, Novo Horizontino, Juventude e Criciúma. Espero poder ter respondido. Um abraço. Aí, obrigado pela pergunta, mas eu acho realmente que o Mirassol, principalmente depois de ter empatado com o Ituano no sábado, não chega mais. Essa é para você, profissional que busca inovar no seu trabalho. A nova furadeira de impacto da Uesco, a WS 2558K2, já está dando o que falar em construções do Brasil inteiro. Escuta só tudo que vem nela. Motor brushless, 3 funções e mandril com aperto rápido, entregando até 38 Nm de torque e acompanhada de 2 baterias de 2 amperes. Não precisa nem falar mais nada, não é mesmo? É a escolha de quem pega no pesado, seja madeira, concreto ou metal. Você escolhe. E o melhor é que você já pode garantir a sua furadeira de impacto WS 2558K2 e viver toda a inovação Uesco. Confira na revenda mais próxima de você. São mais de 3.500 no país inteiro. Uesco, 10 anos construindo com você. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo na lata. Abel Ferreira completa hoje 3 anos de Palmeiras. Ele pode ser considerado o maior técnico da história do Verdão. Em CH. Um dos. O maior, não. E para você, Tigrão, a sua resposta, por favor. Não. Eu sigo com você, Tigrão. Entre os 4 goleiros titulares dos considerados grandes de São Paulo, quem você contrataria para o seu time? Cássio, o Everton, João Paulo ou Rafael? Cássio. E você, CH? O Everton. Daronco acertou na marcação do pênalti em Soteldo ou não? Começo com você, CH. Não, errou. Não houve pênalti. E para você, Tigrão? É aquela discussão que nós tivemos agora. O Daronco tinha acertado. Aí o VAR chamou, erraram os 2 juntos. Meteram a mão no timão. A CBF liberou o áudio, né? No áudio dá para ver claramente, né? Dá para ouvir, melhor dizendo, que o Daronco diz que não viu. A visão estava encoberta e pediu a análise do pessoal do VAR. O pessoal do VAR pede para que ele vá até a cabine e mostra para ele o lance em que o jogador do Corinthians toca, Bruno Mendes, né? toca o pé do Soteldo. Baixinho pisou no pé dele. É que baixinho desse tamanho e pisa numa caixa de fósforo, ele cai. O Soteldo foi um baita de um artista. Respeito a sua opinião, mas discordo frontalmente. Não foi nada. É que você Pênalti é corporativista. Claríssimo. Você é corporativista, você está defendendo o baixinho. Não estou defendendo, não. É brigar contra a imagem, né? Quando você vê a imagem, imagem pisou no pé e caiu. Ele pisou no pé. O que aconteceu ali foi o seguinte: os 2 estão vindo para o choque. Isso. Aí o Bruno Mendes toca no pé do Soteldo e derruba o Soteldo, ué. Não. Mas se ele tocou no pé do Soteldo e derrubou o Soteldo dentro da área, pênalti, ué. O Soteldo pisou no pé do Bruno Mendes e caiu. Isso é você que está achando que você viu essa imagem, mas não, a imagem mostra outra coisa. Eu tô achando. Né? Quem está brigando com a imagem é você. Não. Pergunta pro CH. Pergunta pro CH. Fala para ele desempatar. Eu não vou perguntar porque ele já disse que não foi pênalti. Então ele tá claro na posição dele. Eu estou dizendo que o que eu estou dizendo, a minha visão é que não foi pênalti. Você está falando que não foi pênalti?
Não, tô dizendo que foi pênalti. O Tá CH vendo? disse Você que tá não até foi se pênalti. confundindo. Você tá até se confundindo. Não, você perguntou. Pergunta pro CH. Tô dizendo, o CH tá dizendo que não foi pênalti. Já disse inclusive hoje lá na TV, no programa Os Donos da Bola. Então. E você também tá dizendo que não foi pênalti. Sim. Eu estou dizendo que foi pênalti. Sim. Pênalti claríssimo. 2-1, você perdeu. Acertou. 2-1, você perdeu. Todos os árbitros que foram e ex-árbitros que foram consultados. Abraço pra você, Tigrão, e até amanhã. Tchau, foi 2-1 pra nós. Tchau, até amanhã. Valeu, CH, um abraço e até amanhã, CH. Não foi pênalti. Boa noite, até amanhã. Valeu, gente. Muito obrigado para todos que mandaram mensagem. Valeu, tchau. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora,